Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar na quarta projeto que regula emendas parlamentares. Mercado de carbono entra na pauta e relatora pede compromisso para aprovação do texto. CPI vota requerimentos para ouvir jogadores do Flamengo e do Botafogo sobre manipulação de apostas. Boa noite. Boa noite. O projeto que prevê regras para dar mais transparência ao pagamento das emendas parlamentares está na pauta dessa semana no Senado e pode sofrer modificações. É que o governo tem se mobilizado para mudar o projeto. A equipe econômica quer ter autonomia para cortar os recursos nos momentos de dificuldades de arrecadação. Quem explica é a repórter Érica Christian. O plenário deverá votar nesta semana o projeto que vai garantir mais transparência na liberação das emendas parlamentares. Aprovada na semana passada pelos deputados, a proposta limita a destinação desse dinheiro para ações prioritárias, assim como torna obrigatória a indicação do autor, do valor e do destino dos recursos que serão auditados pelo Tribunal de Contas da União. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, quer mudar o artigo que impede a equipe econômica de cortar as emendas parlamentares, que teriam apenas a liberação adiada. As emendas são parte do orçamento da União. O que ocorre com a dotação orçamentária dos ministérios, do Executivo, do Judiciário, é óbvio que também deve ocorrer com as emendas parlamentares. Ao citar os recursos congelados desde agosto por decisão judicial, o líder do governo destacou ainda que a aprovação das novas regras das emendas parlamentares vai permitir a votação de créditos suplementares e dos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Geral da União de 2025. Nós temos pelo menos 1/3 das emendas que ainda não foram liberadas e é necessário que a gente avance com as agendas relativas ao calendário orçamentário desse ano. Os créditos e os projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento de 2025 ainda estão na Comissão Mista de Orçamento. Também na pauta do plenário desta terça-feira, o projeto que regulamenta o mercado de carbono pode receber o aval dos senadores na semana em que acontece a COP29, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, no Azerbaijão. O projeto vai permitir que empresas, instituições e órgãos do governo comprem créditos vinculados a ações de preservação ambiental para compensar emissões de gases do efeito estufa. A proposta divide o mercado brasileiro em dois setores, um mais regulado, ligado ao poder público, e o segundo com regras mais flexíveis, voltado para a iniciativa privada. Mas o setor do agronegócio ficou fora do projeto, como parte do acordo para viabilizar sua aprovação. A relatora da proposta, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, pediu o compromisso dos senadores e deputados para votar rapidamente a proposta. A intenção é que o Congresso conclua a votação até o final de novembro. Nós preservamos, digamos, mais de 80% do trabalho que foi feito na Câmara e continuamos conversando e ajustando. Pedir aos colegas esse compromisso de estarmos todos presentes na terça-feira, próxima terça-feira, para votar esse importante projeto para o Brasil. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, afirmou que o empresário William Rogato, conhecido como o rei do rebaixamento, deve ser ouvido pelo colegiado nos próximos dias. Preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Rogato chegou a afirmar em depoimento à CPI que já lucrou 300 milhões de reais com a manipulação de resultados de partidas de futebol. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Segundo Jorge Cajuru, William Rogato ainda foi alvo nesta segunda-feira de um de 11 mandados de busca e apreensão expedido pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, na Operação VAR da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que apura fraudes em jogos de futebol da Série B do Campeonato Carioca. De acordo com as investigações, 5 equipes podem estar envolvidas na manipulação de resultados do torneio, disse o senador. Ele detalhou que numa das partidas entre as equipes Belfor Roxo e Nova Cidade, foram detectadas diversas apostas em empresas bets da Ásia, em que um dos times venceria o primeiro tempo, mas o resultado se reverteria ao final do jogo, como de fato aconteceu. Primeiro tempo terminou 3-1 para o Nova Cidade, segundo tempo virada e
vitória do Belfort Roxo por 5-3. Batom na cueca, obviamente, fraude, corrupção, manipulação. Apurou-se que quem apostou R$200 acabou ganhando R$5.000. Jorge Cajuru ainda comemorou a decisão do presidente Lula de restringir os tipos de apostas que poderão ser exploradas pelas empresas bets. De acordo com o senador, a partir de 1º de janeiro de 2025, um decreto do governo vai permitir apenas apostas relacionadas ao resultado dos jogos, ficando proibidas aquelas em que os participantes tentam adivinhar eventos da partida referentes a cartões amarelo e vermelho, arremesso manual, escanteio e pênalti. E o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, vice-presidente da CPI, protocolou o requerimento para convidar o jogador de futebol Bruno Henrique, do Flamengo, a prestar esclarecimentos sobre possíveis práticas de manipulação de resultados investigadas pela comissão. O requerimento ainda precisa ser votado pelos membros da CPI na próxima reunião. O jogador foi alvo de uma operação da Polícia Federal sobre manipulação em partidas de futebol e é suspeito de ter recebido cartões no confronto entre Flamengo e Santos para apostadores beneficiários. Girão também apresentou um requerimento ainda pendente de deliberação para ouvir o jogador Luiz Henrique, do Botafogo. Ou o nosso país escolhe as casas bets, ou escolhe o futebol. Está cada vez mais claro isso. Inclusive, no ano passado, eu já dizia do impacto nefasto que teria na destruição de vidas, famílias, empregos. O dinheiro das apostas é um dinheiro que está saindo do comércio, da economia, e é um dinheiro sem volta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou a lei que confere o título de Capital Nacional dos Atiradores ao município catarinense de Jaguará do Sul. A lei foi promulgada por Pacheco por previsão legal, já que a proposta aprovada pelo Senado no dia 8 de outubro não foi sancionada pelo Palácio do Planalto. A Constituição define que o presidente do Congresso Nacional deve promulgar em até 48 horas uma norma aprovada pelas duas casas do Poder Legislativo que não tenha recebido qualquer manifestação legal do presidente do Poder Executivo. Desta forma, a lei é sancionada tacitamente pela Presidência da República. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a promulgação da lei e ressaltou que a prática do tiro esportivo em Jaraguá do Sul é uma atividade que faz parte da cultura local. O estado de Santa Catarina é o estado que tem o maior número, proporcionalmente, de clubes de caques, de colecionadores, atiradores e caçadores do Brasil, o que contribui muito para a cultura local e é motivo de orgulho de Jaraguá do Sul, que realiza anualmente a Schützenfest, que é alusiva aos atiradores. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de próstata causou a morte de 17 mil homens no Brasil em 2023. O número significa uma média de 47 vítimas por dia. Para alertar sobre os riscos da doença, a campanha Novembro Azul organiza ações para conscientizar os homens sobre os cuidados integrais com a saúde. A iniciativa teve início em 2003 e ocorre em vários países. Os urologistas destacam a importância da realização periódica de exames e das consultas com especialista para prevenir e diagnosticar a doença em estágio inicial. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, também reforça que é preciso romper o preconceito com o tema para combater o câncer de próstata. É importante nós enfrentarmos ainda o preconceito, que é um dos maiores obstáculos para que as pessoas possam ter a detecção desse câncer precocemente e um tratamento que seja exitoso. Então, a campanha vem para mostrar a todos os homens que é fundamental a realização do exame com regularidade para prevenir esse tipo de câncer que é tão danoso. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã.